versículos 13 a 22. Eu convido a acompanhar a leitura desse texto. João 2, do 13 ao 22. E talvez sermos apresentados ao Jesus que os tolerantes não amariam. O Jesus que os tolerantes não amariam. João 2, do 13 ao 22, a palavra assim nos diz. Estando próxima a Páscoa dos judeus, subia Jesus para Jerusalém, e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas e virou as mesas. E disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? Jesus lhes respondeu: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os discípulos de que ele dissera isso, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Que Deus seja bendito e exaltado nessa manhã, através da leitura e da exposição da sua palavra, e que Ele a use para a glória do seu santo nome. Talvez essa seja uma face de Jesus não muito agradável para muitas pessoas. Talvez estejamos diante de um Jesus não tão palatável, não tão fácil de engolir, como o Jesus apregoado pelo mundo. Mas o fato é que esta é uma face importante de Jesus. Jesus estava no templo, local de adoração, e Jesus viu as coisas que ali estavam acontecendo e toma uma atitude. Meus irmãos, a grande verdade é que, se nós voltarmos um pouquinho no passado, durante a Idade Média, a negociação de objetos sagrados, de cargos, de relíquias sagradas, era uma coisa muito comum. Muitos pais abastados, ricos, compravam títulos de bispos para seus filhos, até mesmo para crianças de 8, 9 e 10 anos, esperando um dia em que eles tivessem idade para assumir esse ofício. Pedaços de ossos de pretensos santos eram vendidos por fortunas. Havia uma quantidade enorme de pedaços, de lascas, daquilo que se chamava de cruz de Cristo, à venda nas feiras medievais. Eu talvez tenha dito isso aqui já, mas pasmem, até um ovo, presta atenção no que eu vou dizer, até um ovo que o Espírito Santo botara quando veio em forma de pomba estava à venda. Consegue imaginar um negócio desse? As pessoas alegavam que quando o Espírito Santo desceu sobre Jesus como forma corpórea de uma pomba, ele botou um ovo e esse ovo estava à venda. Esses negócios se tornaram muito lucrativos para a igreja da época. E exatamente estas coisas, esses desvios, somados à venda de perdão de pecados, as chamadas indulgências, é que acabaram sendo o grande motor da reforma protestante, fazendo então com que Martinho Lutero e outros homens valorosos e mulheres valorosas
se insurgissem contra esses absurdos e denunciassem os erros da igreja da sua época. Mas se nós voltarmos ainda mais no tempo, à luz do texto que nós lemos, nós vamos ver que essa prática, a prática de utilizar o espaço sagrado, o espaço de celebração, o espaço de culto, ou o sistema religioso para auferir lucro, é muito mais antiga. E nesse texto, perto da Páscoa, o Senhor Jesus entra no templo e se depara com essa cena. O chamado Pátio dos Gentios era uma área extensa e havia se transformado em um espaço de barganha e negociação. E diante dessa realidade, o Senhor Jesus não pôde ficar quieto. Ele tomou atitudes. Pois bem, o que esse texto tem a ver conosco hoje? Será que esse texto guarda semelhança, paralelo com realidades que estão presentes hoje no chamado segmento evangélico, seja no Brasil ou no mundo? Sim, meus irmãos, com certeza, esse texto guarda muita semelhança com as coisas que acontecem no chamado meio evangélico. Ainda hoje se vendem indulgências, ainda hoje se vendem relíquias, ainda hoje fazem da casa de Deus a casa de oração para todos os povos, uma casa de comércio, ao invés de uma casa de cultos. É um texto atual, e é um pecado que deve ser denunciado e que nós devemos também visitar o nosso coração para ver se nós mesmos não o cometemos. Ou seja, como eu disponho o meu coração para me apresentar diante da presença de Deus, seja Moisés diante de uma sarça, seja adoradores diante do templo, como eu disponho o meu coração para vir à casa de Deus, encontrar-me com os meus irmãos, mas acima de tudo encontrar-me com o próprio Deus. Quais são as expectativas que são geradas no meu coração ao vir para a casa de Deus? Quais são as promessas que são ditas por aqueles que estão à frente, pela liderança, para aqueles que vêm à casa de Deus? Tudo isso está em jogo, está em voga nos dias de hoje. Por isso eu queria pensar em 3 apontamentos no texto aqui, de maneira muito breve, e que nos ajudarão a entendê-lo melhor. A primeira realidade que nós chegamos aqui é que a finalidade, o propósito para o qual o templo foi estabelecido, havia sido deturpada, ou deturpado. Lembremos, o templo era o local onde o povo de Deus, o povo da antiga aliança, adorava a Deus, onde ia buscar a face de Deus, onde a presença de Deus era percebida, era sentida. As pessoas iam ao templo para buscar a Deus, para buscar a sua vontade, ou seja, aquele espaço que deveria ser um espaço de adoração, foi corrompido na sua finalidade. A Páscoa, que deveria ser um memorial perpétuo e sagrado da libertação do povo de Deus no Egito, havia se deteriorado em uma prática religiosa, rotineira, mecânica. O templo de Deus havia se transformado num covil de salteadores, e Jesus denuncia que este local de adoração havia se transformado num mercado. Vendedores de ovelhas, pombas e bois, que estavam ali dispostos para quem não poderia trazê-los de longe, cambistas que faziam literalmente o câmbio da moeda, dos valores que eram utilizados no templo, e uma atividade que com certeza absoluta não passava despercebida aos olhos do sinédrio, da elite religiosa de Israel. Como que tal atividade acontecia nas portas do templo sem o conhecimento do sinédrio? Não. Muito provavelmente com a aquiescência do sinédrio
e com a participação do sinédrio nesses lucros. Ou seja, a elite religiosa da época, aqueles que tinham o dever de regular o culto, a adoração a Deus, provavelmente estavam auferindo lucro de uma atividade que foi repreendida pelo Senhor Jesus. E aqui nós enxergamos Jesus como um reformador, como alguém que se indigna diante de uma situação que era completamente inadequada e se coloca e toma uma atitude, faz alguma coisa. Meus irmãos, da mesma forma, tal indignação deve estar presente em nossos corações quando nós enxergarmos, porventura, algum desvio da finalidade original, não mais de um templo. Nós não temos um templo como o templo do Antigo Testamento, com a finalidade que ele tinha. Hoje nós adoramos a Deus em espírito e em verdade, os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade. Não temos mais um endereço sagrado, aqui não é um endereço sagrado, mas é um local de ajuntamento. É um local onde a igreja de Cristo se reúne para adorar a Deus. Deve sim haver uma finalidade destinada a este prédio, e essa finalidade é exatamente essa: prestar culto a Deus. Por isso eu preciso dispor o meu coração, quando domingo pela manhã, ou em qualquer outra ocasião em que eu tenho uma atividade aqui na igreja, uma atividade cultica, eu devo dispor o meu coração, talvez dizendo assim: Senhor, eu saio agora da minha casa para ir para a tua casa de oração, para a casa onde a tua igreja se reúne. Fala conosco. Receba o nosso culto, receba o nosso louvor. Não permita que o meu coração seja enganado e eu leve para a tua casa expectativas irreais, não verdadeiras. Pastor, Deus pode fazer milagres aqui no ajuntamento solene? Pode fazer. Pastor, Deus, enquanto estamos reunidos aqui, pode atender a nossa oração e pode curar pessoas? Claro que Ele pode fazer. Se Ele quiser fazer, Ele pode fazer. Transformar vidas, renovar a nossa fé. Claro que Ele pode fazer tudo isso. E eu posso desejar e pedir isso a Ele. Ou seja, eu preciso me apresentar diante de Deus para cultuá-lo com intenções corretas, com afeições corretas. Eu preciso fazer isso junto com os meus irmãos, olhando para quem está do meu lado como alguém que também foi alcançado pela graça de Deus, e juntos nós cantarmos louvores, orarmos a Deus, inclinarmos o coração para ouvir a palavra de Deus, nos congratularmos na saudação da paz, irmos à mesa do Senhor, para nos alimentarmos desse maná espiritual. Tudo isso deve ser alguma coisa intencional e desejada por nós. Eu tenho que sair de casa desejoso para viver isso. Porque há uma finalidade pela qual nós nos reunimos aqui. Para sermos edificados pela palavra de Deus, confrontados pela palavra de Deus, educados pela palavra de Deus, e o adorarmos em espírito e em verdade. Eles estavam usando o templo para cobiçar, para roubar. Na realidade, estavam usando o templo não para adorar ao Deus justo e verdadeiro, mas para adorar a Mamon, o Deus do dinheiro, da ganância e da avareza. Repito, um pecado e uma tentação que não está distante de nós. Por isso precisamos vigiar o coração, guardar o nosso coração no Senhor, para que as nossas afeições, as nossas intenções sejam corretas diante de Deus, diante da casa de Deus. Essa mudança de finalidade, essa mudança de propósito, para o qual o templo foi estabelecido, não passou despercebida aos olhos de Jesus, e Jesus reage a isso. Ele toma uma atitude. Com seus gestos, Jesus, motivado pelo zelo que tinha pela casa do Senhor, muito provavelmente tendo em sua mente, em seu coração, o texto de Zacarias 14, 21, fez um chicote de cordas e expulsou os animais e os cambistas, derrubando as mesas,
espalhando as moedas dos cambistas. Provavelmente essa atitude de Jesus também não passou despercebida aos olhos das autoridades religiosas do local, mas o texto não registra qualquer ação dessas autoridades contra Jesus, talvez porque sabiam que no fundo, ele estava certo em fazer o que estava fazendo. Ele faz o que faz, ele toma a palavra e diz: tirem essas coisas daqui, não transformem a casa do meu pai em um mercado, não transformem a casa de adoração numa casa de comércio. Nosso Senhor Jesus Cristo se entregou de uma vez por todas por nós, se ofereceu em sacrifício vivo e santo a nós, para que nós o adoremos em espírito e em verdade, mas para que nós adoremos Jesus Cristo inteiro, como Ele de fato é, aquele que discursa no Sermão do Monte com palavras brandas e agradáveis, aquele que se apresenta como sendo o caminho, a verdade, a vida, o Jesus do amor, o Jesus da misericórdia, mas também como aquele Jesus zeloso pelas coisas do seu Pai. Talvez uma face de Jesus, repito, que não seja palatável, que seja difícil de engolir, para o Jesus dos liberais, para o Jesus daqueles que acham que o nosso Senhor e Salvador é simplesmente alguém bonzinho, talvez a semelhança do Papai Noel, um velhinho barbudo e bonzinho que dá presentes para todo mundo. Jesus é sim Deus de amor e misericórdia e graça, mas o zelo pelas coisas de Deus, o zelo pela casa do seu Pai, o zelo pela sua verdade o consome. E ele não tem por inocente aquele que age em desconformidade com essa vontade. Ele não fica sem tomar uma atitude, ele não fica sem dar uma palavra de exortação, de fazer alguma coisa, quando a vontade do seu Pai, a vontade de Deus, as coisas de Deus são vilipendiadas. Não, ele não fica isento diante disso. Jesus não é o isentão, que vê todas as coisas acontecendo e passa a mão na cabeça de todo mundo. Na percepção popular, né? Até as pessoas dizem isso, né? Que avô foi feito para estragar neto, né? Não, Jesus não é o vovô bonzinho, que o pai e a mãe diz, ele não pode comer bala, e o vovô vai, aqui, no bolso aqui, sabe? Não, ele não é esse vovô bonzinho. Ele seria aquele vovô que puxaria a orelha do neto e diria, olha, obedece seu pai e sua mãe. Faça aquilo que é correto. Repito, cheio de graça e misericórdia, mas cheio de justiça e cheio de verdade. Pastor, eu posso levar a vida de qualquer jeito, eu posso servir a Deus de qualquer jeito, eu posso vir para a casa de Deus de qualquer jeito, eu posso... Não, nada pode ser feito de qualquer jeito. Se você é um cristão, como eu, nós devemos adorar a Deus do jeito dele. Nos ajuntarmos para o ajuntamento solene do jeito dele. Reverentes, alegres, festivos, mas tendo em vista quão terrível é este lugar. Não pelo lugar em si, mas pela presença de Deus aqui entre nós. Em último lugar, Jesus prediz a queda do templo. E ele fala então de um novo tempo que será inaugurado. A ousadia de Jesus em repreender os vendilhões do templo foi uma afronta ao poder instituído pelas autoridades. Por isso eles perguntavam com que autoridade Jesus desafiava o status quo. Que sinal o Senhor nos dá
Que sinal de que você tem autoridade para dizer o que está dizendo e fazer o que está fazendo? E ele diz, olha, esse templo será destruído em 3 dias, mas será destruído, mas eu o reconstruirei em 3 dias. Mas como assim? Esse templo demorou 46 anos para ser construído. Como que em 3 dias você vai reconstruí-lo? Mas Jesus não estava dizendo daquele templo. Não de um templo feito por pedra, cimento, areia, cal. Não. Ele estava dizendo acerca dele próprio. Ele como templo vivo, Deus vivo, santo e perfeito, que seria destruído pelo pecado humano, que seria punido pelas nossas transgressões. Esse templo seria destruído. O outro também seria, é verdade. Mas esse templo, o corpo de Jesus Cristo, seria destruído, mas não ficaria destruído, diferente do outro. O segundo templo foi destruído pelo imperador Tito e não foi reconstruído. Mas o templo santo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, foi destruído pelos homens. Mas ao terceiro dia foi completamente reconstituído para a glória de Deus, e é um templo vivo que permanece para sempre e não pode ser destruído jamais. Sim, nós entramos no templo, chamando genericamente esse local de templo. Entramos no templo para adorar. É gostoso estarmos reunidos como família da fé, no ajuntamento solene, orando uns pelos outros, clamando pelas necessidades dos nossos irmãos, mas sobretudo adorando a Deus. É maravilhoso. Mas nós um dia também não teremos mais esse templo. Tudo aqui é transitório. Pastor, mas não vai reformar o templo, não vai esticar a parede, não vai deixar mais bonito? Vai. Mas vai acabar um dia, meu irmão. Vai acabar um dia. Mas nós também, como templos vivos do Senhor, adoraremos pelos séculos dos séculos. Esse templo também vai acabar. Eu pedi para Deus 102 anos. Né? Estou desconfiado que não vai acontecer isso não. Né? 102 talvez não. Né? Mas eu pedi para Deus. Eu não sei, a gente não sabe qual é o tempo da nossa vida. Mas esse templo também será destruído. Mas assim como o templo santo que é Jesus Cristo foi reconstituído, ressuscitou no terceiro dia, este templo também um dia ressuscitará. E nós viveremos para sempre na presença de Jesus. Nós ouvimos essa manhã sobre o balanço financeiro da igreja, sobre o movimento financeiro do ano que se passou, sobre o orçamento desse ano, falamos de superávit, falamos da saúde financeira da igreja, nos regozijamos pela providência de Deus, porque nós também temos este zelo de fazer com que a casa de Deus não seja uma casa de comércio, não seja uma casa de lucro. O presbítero Marcos enfatizou muito bem isso. A gente não aponta lá superávit para o ano seguinte, não. Nosso objetivo não é ter lucro. A igreja não é feita para ter lucro. Os recursos que chegam às nossas mãos são recursos para a manutenção da obra do Senhor aqui e a partir daqui. Como dissemos, semana que vem teremos a missionária Cecília conosco, e o Beto, o reverendo Beto, nossos missionários lá na Guiné-Bissau, outros missionários que apoiamos estão no Brasil ou fora do Brasil. O dinheiro que entra aqui é abençoado e é destinado para estas e outras causas. Mas jamais nós podemos fazer deste local uma casa de comércio ou uma casa de lucro, uma casa onde eu entro para obter alguma coisa material. Não, eu preciso entrar aqui para adorar a Deus em espírito e em verdade. Pastor, mas Ele pode ainda assim nos abençoar materialmente? Ele pode fazer isso, claro que pode. Mas essa não deve ser a finalidade principal no meu coração, não deve dominar o meu coração, não. Eu devo entrar aqui para exaltar aquele Senhor Jesus Cristo, que venceu a morte, que vive e reina para todo sempre. Nós estamos preparando o nosso coração
para a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. É verdade que nós celebramos a Páscoa todos os domingos, é verdade isso, sem dúvida. Nós nos lembramos todos os domingos da morte e da ressurreição de Cristo, do seu sacrifício por nós. Mas no calendário cristão aproveitamos esse tempo em que as pessoas estão voltadas para esse tema, para de maneira intencional, deliberada, pensarmos sobre o valor que nós devemos dar ao sacrifício de nosso Salvador. Ele morreu por mim e por você. Ele se indigna quando a finalidade da adoração é violada, quando as coisas do seu Pai são vilipendiadas. Ele se indigna quando eu e você aplicamos o nosso coração de maneira equivocada, mesmo às coisas dele, quando temos expectativas que são irreais em relação ao Evangelho, a Deus. Mas lembremos, essa promessa de Jesus foi cumprida. O templo foi destruído, mas foi reconstruído ao terceiro dia. Cristo vive e vive para sempre. Por isso eu tenho esperança, por isso você tem esperança. Que nós nos acheguemos à casa de Deus, que nos acheguemos ao ajuntamento do povo de Deus, que tenhamos prazer em fazer o que fazemos. Acima de tudo, para honrar e dignificar o nosso Deus, o nosso trino Deus. E como Ele é bondoso e cheio de misericórdia, quando o fazemos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa mente, Ele nos abençoa. E louvado seja Deus pela sua bênção sobre nós. Que Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Amém.